Fala, meus amigos, muito bom dia. Olha eu aí, o Gilmar, o fazedor de máquinas. Hoje, dia 25 de abril de 2025, 11h55 da manhã, entendeu? Então, para quem nos assiste agora, bom dia ainda, né? Bom dia. Galera, é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo para você que está interessado em montar a sua fábrica de tinta, de textura, de grafiato, de massa corrida, de massa padraiol. Para você que está interessado em montar a sua fábrica de tinta, tinta econômica, tinta standard, tinta premium, tinta piso, tinta emborrachada, borracha líquida, enfim, tudo que for tinta, beleza? Então esse vídeo é dedicado para você que queira montar a sua fábrica, tá? Que queira montar a sua fábrica de tintas e texturas, beleza? Eu vou apresentar para vocês aqui um projeto que eu fiz, tá? E esse projeto vai para Aracaju, certo? Vamos carregar segunda-feira, depois eu posto um vídeo aqui. Esse projeto vai ser do senhor Samuel, tá? Que vai lá para Aracaju, beleza? Então, pessoal, seu Samuel, muito obrigado pela confiança. Seu Samuel, cara, me pagou sem nem me conhecer. Fez o Pix de lá para cá e eu produzi as máquinas dele com 28 dias, certo? Então eu vou apresentar o projeto dele para vocês entenderem um pouco do projeto, tá? Galera, eu vou fazer uma observação aqui, todo mundo que me chamar, que me ligar, eu vou mandar esse vídeo. Então, pessoal, o vídeo é de 10 minutos, 15 minutos. Para você que quer montar uma empresa, assista ao vídeo, tá? Assista ao vídeo para não ficar mandando mensagem, fazendo pergunta, entendeu? Porque, entre em contato comigo se realmente vocês tiverem interesse. Aqui eu vou falar o preço das máquinas, tanto do misturador quanto do dispersor. Aqui eu vou falar para vocês como é que funciona a minha assessoria, entendeu? O que eu faço com o cliente que compra os maquinários comigo, entendeu? Tudo direitinho, para vocês não ter dúvida. Então, quando vocês assistirem um vídeo, falar, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu preciso, aí vocês entrem em contato comigo, certo? Que aí vocês já vão saber qual é o valor que vocês vão investir, quanto que vocês têm que investir e o que eu vou fazer por vocês para ajudar vocês a montar a fábrica de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Galera, aqui é o seguinte, tá vendo? São dois projetos, ó. A minha esquerda, certo? A minha esquerda é um misturador. É um misturador para produção de massa corrida, massa acrílica, textura projetada, textura rolada, grafiato, massa padraiol, cimento queimado, enfim, tudo que for massa, certo? É esse daqui, é esse cara aqui, ó. Essas máquinas, ela tem uma capacidade de produção de 1 tonelada por batida, certo? Uma máquina dessa para 1.000 quilos, entendeu? Com o fator de serviço vai bater 1.200, 1.300 quilos com o fator de serviço, beleza? Então, misturador, vocês fazem as massas, tá ok? Misturador faz as massas. Galera, a minha direita é um dispersor, certo? É um dispersor, é um liquidificador gigante, que seria para 1 tonelada também. Com o fator de serviço, vai para 1.200, 1.250, 1.300 quilos, dependendo da tinta, tá? Desculpa, então aqui vocês fazem as tintas, seladora, tinta econômica, tinta standard, tinta premium, tinta piso, borracha líquida, enfim, tudo que for tinta, certo? Então, o dispersor é as tintas e o misturador é as massas, tá ok? Gilmar, qual é a diferença de um dispersor para um misturador? Pessoal, o sistema de homogeneização é completamente diferente, tá? O sistema de homogeneização de uma masseira vai um motorredutor, entendeu? Entra numa velocidade lá de 1.750 RPM, passa pelas engrenagens para sair numa velocidade dentro da máquina de aproximadamente 40 RPM. Então, nas maceiras, a gente precisa de torque, força, para poder mexer as massas, entendeu? Igual uma batedeira de bolo, igual uma batedeira de uma panificadora, entendeu? Precisa da força da máquina para poder mexer as massas. No dispersor, o sistema de homogeneização no dispersor é como se fosse um liquidificador. Trabalha com o disco Caulis em alta rotação, certo? De aproximadamente 1.400 a 1.500 RPM, certo? Que é para poder dispersar as cargas minerais. Gilmar, eu consigo fazer as massas no dispersor? Não, galera, não consegue fazer as massas no dispersor. As massas é feita no misturador. Gilmar, eu consigo fazer as tintas no misturador? Não, galera, o misturador é muito devagar, não vai dispersar as cargas minerais
das tintas, entendeu? Então lá você faz as massas, aqui você faz as tintas, tá bom? Então, galera, é basicamente isso. Vamos lá. Tá interessado? É isso que você procura? Galera, é isso que vocês querem? Esse é o misturador para 1 tonelada. Ele é de aço carbono, pintado de epóxi. Máquina para 10 a 15 anos de uso. Galera, de uso. Ah, João, mas eu quero de inox. Não tem problema, galera. A gente faz de inox, só que o valor é completamente diferente, tá bom? Gilmar, quanto que custa um misturador para produção de massas para 1 tonelada? Igual esse daqui, certo? Custa 50 mil reais, galera. 50 mil, esse é o preço da máquina. Gilmar, como é que eu pago esse valor? 50% de entrada e os outros 50% quando vocês irem retirar a máquina. Lembrando que eu não entrego as máquinas, ninguém entrega as máquinas. Nem a Shopee entrega as suas mercadorias sem cobrar o frete. Então eu faço as máquinas aqui, vocês contratam a transportadora, a gente carrega aqui e manda para vocês. Então a parte de translado é responsabilidade do cliente, tá ok? Chegou a transportadora aqui, a gente carrega bonitinho e manda para vocês, tá ok? Então um misturador desse para 1 tonelada custa 50 mil reais. Puta, Gilmar, mas é muito caro. Galera, é o preço. Aquele equipamento que tá lá em cima, lá, o moto redutor, pesquisa aí na internet. Uma peça daquela, galera, é 15 mil reais. É 15 pau. Entendeu? Uma peça daquela. Porque, galera, eu preciso fazer esses equipamentos e dar a garantia para vocês. Então eu preciso colocar peças novas. Ah, Gilmar, mas trabalho com recondicionado, trabalho com... Galera, aí recondicionado, porra, eu vou ter problema. A máquina vai quebrar. Quando vocês mais precisarem da máquina, a máquina vai quebrar. Entendeu? Então eu trabalho com coisa nova. Exceto o motor, que esses motores eles são revisados. Eles, na realidade, eu compro da WEG, entendeu? E eles são revisados da WEG. Só isso, certo? Mas o resto é tudo novo, é tudo novo. Então é 50 mil reais de equipamento desse, tá ok? Gilmar, mas quanto que é o de inox? Galera, vocês têm que calcular o seguinte, uma média de 30% mais caro. Porque o tanque tem que ser de inox, as pás de inox, o eixo de inox, tudo de inox, o que vai ter o contato com a máquina. O que acontece se eu comprar o de aço carbono para de inox? Nada. Vai contaminar o material? Contaminar, quando a gente fala em contaminar, a gente acha que vai encher de bactéria, né? Vai estar bactéria, vai ter coronavírus. Não, galera, não é isso. Entendeu? O pessoal fala da ferrugem. Se a sua máquina funcionar todos os dias, você não vai ter ferrugem. E outra, nós temos antioxidante, entendeu? Por isso que as empresas invasam nas latas, que as latas também enferrujam, entendeu? Então é só utilizar um antioxidante. Então, a diferença de uma máquina de aço carbono para de inox não tem diferença nenhuma. O trabalho é o mesmo, tá bom? Pessoal, o dispersor, que é para produção de seladora, tinta econômica, tinta standard, tinta premium, tinta piso, borracha líquida, enfim, para 1 tonelada, igual a esse daqui, custa 45 mil reais. Por que ele é mais barato? Porque ele só vai um motor, ele não vai um redutor, entendeu? Então é trabalhado lá com o jogo de polia, certo? Para dar a velocidade correta aqui dentro. Então, um dispersor desse para 1 tonelada, com fator de serviço de 20%, aqui, ó, você vai tirar 42 a 45 latas por hora. Entendeu? Por hora. Certo? Gilmar, quantas toneladas eu consigo fazer por dia? Galera, o misturador você faz em média aí de 5 toneladas por dia, dependendo do material. Lembrando que a massa corrida é uma massa que precisa homogeneizar mais. Então ela demora um pouco mais para fazer. Certo? Então você vai fazer 3 toneladas de massa corrida. Em compensação, a textura, o grafiato, são massas mais rústicas, entendeu? Você vai fazer 5 toneladas, 6 toneladas por dia. Gilmar, e a tinta? Aqui você vai fazer a média aqui, cara, de umas 200 latas de tinta por dia. Por dia. Galera, uma excelente produção, entendeu? Então, um dispersor desse daqui, ele custa 45 mil reais, galera. Gilmar, mas e de aço inox? É 30% mais caro. Só isso, certo? Então, lá você tem 50 mil, que é o misturador, o dispersor 45 mil. É isso que você vai precisar para iniciar a sua fábrica com esses dois equipamentos, beleza? Vou subir aqui, ó, vou tirar o chinelo para subir na máquina do meu amigo. Então, ó,
Aqui, ó, eu tô na plataforma onde o operador vai trabalhar, entendeu? As máquinas vão tudo prontinha, galera, ó. Só vai ligar aqui, ó. Seu eletricista só vai ligar os fios aqui, ó, e funcionar as suas máquinas. Pronto, não tem nada para fazer. Só isso, entendeu? Então, tá vendo, ó? Esse é o misturador. Ele vai com um motorredutor, beleza? Misturador para 1 tonelada, com fator de serviço de 20%, 50 mil reais. Esse é o dispersor. Olha lá o sistema de homogeneização dele, ó, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, tá vendo? Isso daí gira numa velocidade de 1.500 RPM. Aquele eixo ele tem que ser alinhado, balanceado, para não tripidar. Porque se ele tripidar e estourar lá dentro, galera, ele mata. Se um eixo daquele estourar lá dentro e sair uma hélice daquela dali numa velocidade de 1.500 RPM, ele fura o tanque. É uma bala isso daí, entendeu? Então tem que dimensionar direitinho o tamanho do eixo, com o tamanho da máquina, a capacidade da máquina, a velocidade, entendeu? Tudo direitinho. Aí na internet vocês vê os caras batendo no tambor, vê os caras batendo na furadeira. Galera, nós somos brasileiros, nós temos que reinventar mesmo, se virar, entendeu? Mas não é o correto, entendeu? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Do jeito, né? Mano, pro seu dia a dia lá, pode ser que você consiga. Mas para você que quer montar uma empresa, para você que quer atender um depósito, uma casa de tinta, uma construtora, o seu consumidor final e fazer material de qualidade, você tem que ter equipamento de qualidade. Entendeu? Só isso. Então esse é um dispersor. Galera, bateu aqui, ó. Liga, desliga. Certo? Motor, galera. Pesquisa aí na internet quanto que é um motor de 20 cavalos. Entendeu? Motor desse é de 20 cavalos, cara, tá na faixa de 12 mil reais. Entendeu? 12 pau. Aí você tem eixo, mancal, rolamento, polia, usinagem, tanque. Cara, uma infinidade de coisa. Entendeu? Então, ó, o operador tá aqui em cima, ó. O operador tá aqui em cima. Ele tá fazendo as massas. Enquanto tá batendo a massa corrida, ele vira pra cá e vai fazer as tintas. Pronto. Um operador aqui, ó, abastecendo ele aqui, entendeu? Né? Colocando as cargas minerais aqui em cima, ele vai, vixe Maria, ele fica o dia inteiro trabalhando aqui no sapatinho, entendeu? Então, galera, esses são os equipamentos para 1 tonelada. Tá vendo aquele lá atrás, aquele pequenininho, ó? Eu tô terminando ele. Ele é para 500 quilos, eu vou apresentar ele para vocês. As máquinas que eu fabrico variam de toneladas. 500 quilos, 1.000 quilos, 1.500 quilos, 2.000 quilos, 3.000 quilos, assim sucessivamente. Minha menor máquina é para 500 quilos, entendeu? Deixa eu descer aqui, galera, para mostrar para vocês. Tá? Então, misturador para 1 tonelada 50 mil, dispersor 45 mil. Gilmar, é caro? É caro, galera, mas é o preço que a gente tem que pagar. Não tem jeito, entendeu? Eu queria vender por 10 mil, entendeu? Mas só um motor desse, ó, olha o tamanho da máquina. Marca tem 2,50 de altura, entendeu? Não consigo colocar a mão lá em cima, lá no topo. Então, ó, esse daqui é um projetinho que vai lá para Aracaju, do senhor Samuel. Tá prontinho, bonitinho. Vamos carregar segunda-feira, tá bom? Gilmar, eu comprando as máquinas com você, o que eu ganho, galera? O cliente que compra as máquinas comigo, vou explicar para vocês. Galera, o vídeo é 15 minutos, 20 minutos. Eu tô falando uma coisa do interesse de vocês, entendeu? Aqui não tem enganação, não tem jogo de tigrinho, não tem criptomoeda. Galera, vai ficar milionário? Não, não vai ficar milionário, entendeu? Mas, cara, você vai montar sua fabriquinha e vai vender os seus 100, 120 mil reais por mês, entendeu? Margem de lucro aí de 40% a 50%, entendeu? Que pra mim já é excelente. Quem você vai atender? Depósito, casa de tinta, construtor, incorporador, consumidor final, vai vender no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, no Marketplace. A gama de venda é gigantesca, entendeu? Quando o cliente ele compra as máquinas comigo, eu auxilio ele na compra das cargas minerais, eu indico os fornecedores, eu ajudo ele a dimensionar as cargas. Olha, compra isso, compra aquilo, compra isso daqui. Eu indico os fornecedores de matéria-prima, os fornecedores de balde, os fornecedores de barrica, os fornecedores de embalagem valvulada, enfim, todos os fornecedores, tudo, eu auxilio em tudo, entendeu? Quando as máquinas, eu peço um prazo de 30 a 45 dias para a produção das máquinas. Quando as máquinas estão ficando prontas, as cargas minerais dos aditivos já está chegando lá para ele, entendeu? Porque existe um processo, ligar na empresa,
cadastrar a sua empresa nessas distribuidoras de cargas minerais de aditivos, entendeu? Fazer cotação. Mas aí demora, mano, hoje pra você comprar uma carga mineral, sabe, de 32 toneladas numa mineradora, demora 15, 20 dias para os caras liberar para vocês, entendeu? Então, nesse decorrer, enquanto eu tô fazendo as máquinas aqui, eu tô prestando toda a assessoria para vocês. Eu forneço as fórmulas, entendeu? Compro a máquina para fazer as massas, eu forneço as formulações da massa corrida, massa acrílica, textura, grafiato, todas as formulações das massas. Compro as máquinas de tinta, eu forneço as formulações das tintas, entendeu? E não basta eu mandar para você as fórmulas, eu tenho que ensinar vocês a fazer. Entendeu? Mas como você ensina? Quando as máquinas chegarem aí, a gente vai fazer uma videochamada, eu vou explicar para vocês, sabe? Olha, coloca água, coloca isso, coloca aquilo, vai acontecer isso, é assim que faz, tá certo. Enfim, eu decifro essas fórmulas que a gente vê aí na internet, que o pessoal vende por R$50, R$100, que você compra e você não entende nada, entendeu? Então, eu ensino vocês a fazer os materiais, entendeu? A gente vai fazer os materiais junto. Tá certo? Então vou falar, olha, a máquina coloca 400 litros de água, coloca 2 litros disso, coloca 3 litros daquilo, vai acontecer isso, coloca as cargas minerais, coloca isso, coloca aquilo. Então eu explico tudo direitinho para vocês fazerem. Ah, Gilmar, mas eu nunca fiz. Não tem problema, galera. Vocês não sabiam andar, vocês não sabiam falar, vocês não sabiam fazer nada. E hoje a gente sabe andar, falar, enfim. Então vocês vão aprender a fazer os materiais, daí você pode ficar despreocupado. Não precisa ter experiência, entendeu? O que vocês precisam ter é coragem, entendeu? E saber que nós estamos aqui de passagem, entendeu? E se a gente não fizer o nosso melhor, se a gente não se der uma oportunidade, a gente vai morrer e vai ficar tudo aí, entendeu? Então eu vou ensinar para vocês todo o princípio para a produção das massas, entendeu? Das massas, das tintas, tá ok? Então vocês não precisam se preocupar com isso, que eu vou dar toda a assessoria necessária para vocês, tá bom? Gilmar, mas eu não tenho dinheiro para comprar as máquinas de 1 tonelada, por R$95 mil de investimento, mais as matérias-primas, as cargas minerais, vai ficar muito caro para mim. Então eu quero começar com as máquinas de 500 quilos. As máquinas de 500 quilos, elas são um pouquinho menor. O misturador para 500 quilos custa R$35 mil. Um dispersor para 500 quilos custa R$30 mil. As máquinas é igualzinho aquelas que eu apresentei para vocês, só que de um tamanho menor, entendeu? Mas a funcionabilidade, tudo é igualzinho, não muda em nada. O que muda é a capacidade de produção da máquina, entendeu? E o valor também é abaixo. Outra coisa, galera, pessoal, tá gostando do vídeo? É isso mesmo que vocês procuram? Se não for isso daí, passa o vídeo pra frente, entendeu? E, vai trabalhar lá vai procurar lá a criptomoeda, o jogo do tigrinho, entendeu? O vídeo é pra quem realmente quer produzir os seus materiais. Gilmar, quanto que eu vou gastar para produzir uma barriga de massa corrida? Quanto que eu vou gastar para produzir uma lata de tinta? Gilmar, quanto que eu vou gastar? Galera, pelo amor de Deus, não dá para eu saber. Os valores de produção dependem muito de estado para estado, de região para região, entendeu? Depende muito de como você vai comprar as cargas minerais, se você vai comprar fracionado, se você vai comprar carreta, se você vai comprar grande, pouco, enfim, depende de tudo isso, entendeu? Então não dá para eu saber quanto que vocês vão gastar para produzir uma barriga de massa corrida de textura, entendeu? O que vocês têm que entender é o seguinte, que aí na região de vocês, as empresas trabalham, as empresas fabricam, e cara, vocês vão fabricar também, vocês vão ter a margem de lucro de vocês, entendeu? Por exemplo, eu sei dizer para vocês que aqui em São Paulo, o meu custo para produzir uma barriga de massa corrida é de R$22. Entendeu? Porém no Rio de Janeiro é de R$9. Porém no Mato Grosso do Sul é de R$19, entendeu? Porém eu tenho vídeos meus aí, lá no Imperatriz do Maranhão, a produção dele, entendeu? Chega a R$32. Então depende muito de estado para estado. Não dá pra eu falar pra vocês, mas quanto que eu vou gastar pra produzir uma lata de tinta? Galera, depende da tinta. Se é uma tinta econômica, se é uma tinta standard, se é uma tinta premium, se é uma tinta piso, se é uma borracha. Depende muito de nanos fatores, entendeu? Então eu não consigo falar pra vocês isso daí. Por quê? Só pra vocês terem uma ideia. Nós aqui de São Paulo, nós compramos cargas minerais, que são as dolomitas, de Cachoeira do Itapemirim. Daqui de São Paulo, da capital, pra Cachoeira do Itapemirim, dá aproximadamente 1.000 quilômetros. 32 toneladas de dolomita de cargas minerais dá R$7 mil. Uma mixaria para 32 toneladas. Porém, o frete de lá para cá é 12 mil.
É quase o dobro. O frete é quase o dobro das cargas minerais, galera. Entendeu? Então isso daí já impacta muito no nosso custo, entendeu? Mas faz parte do mercado, entendeu? Faz parte do mercado. Isso daí é normal. Então, pessoal, comprou as máquinas, você vai receber toda a assessoria, todas as formulações, sabe? Eu vou te indicar todos os fornecedores de matéria-prima, entendeu? Tudo direitinho, galera. Não tem segredo, não tem segredo, entendeu? Então, assim, pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, entendeu? Você que está interessado em montar a sua fábrica, entendeu? É 20 minutos, 22 minutos de vídeo, entendeu? Obrigado por você ter ficado até aqui, mas é isso, não tem muito para onde correr, entendeu? E eu tô sendo o mais transparente possível para vocês, entendeu? Gilmar, quanto que eu vou gastar para montar uma fábrica? Galera, depende do tamanho da sua fábrica. Se você vai começar com as máquinas de 500 kg, de 1 tonelada, de 1.500 kg, entendeu? Né? Cara, mas, por exemplo, igual o senhor Samuel, ele comprou esses dois equipamentos, ele pagou 95 mil reais no conjunto, entendeu? E ele tá gastando a média de 55 mil reais em aditivos, em cargas minerais, em balde, em embalagem. 55 mil, ele falou pra mim. Já tá tudo lá em Aracaju. Entendeu? Então, cara, 150 mil hoje você consegue startar a sua fábrica. Pra mim, é uma puta grana, entendeu? Mas o investimento com 3 meses, 6 meses, 4 meses, vai depender muito de você, entendeu? Porque não adianta você montar a fábrica e esperar que caia do céu. Você tem que montar a fábrica e divulgar os seus produtos, você tem que colocar uma pastinha debaixo do braço e vender nos depósitos, vender nas casas de tinta, fazer parceria com as construtoras, fazer parceria com os engenheiros, com as arquitetas, entendeu? Tudo isso daí faz parte do trabalho. E hoje, pessoal, tem podcast meu aí na internet falando de um grande empresário que eu tive a honra de fazer os maquinários para ele, de auxiliar ele na produção, e hoje, que é a BRM Tintas, e hoje ele é uma potência. Entendeu? Eu tive um podcast com ele, a gente conversou, entendeu? Xavier, um abraço, tá? Galera, eu não preciso falar desse cara, sabe? Não preciso falar dele. Meu, ele comprou umas 5, 6 máquinas comigo de lá pra cá. Tem 4 anos que ele tá... Hoje ele produz uma média aí de 300, 400 toneladas de material por mês, entendeu? Mas ele teve que começar, entendeu? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Galera, se vocês tiverem interesse, me liga, mas me ligue só se você realmente tiver interesse, porque não adianta fazer todo um trabalho com vocês e depois chegar no final, vocês nem me responderem a mensagem no WhatsApp, entendeu? Então por isso que eu vou sempre mandar esse vídeo e eu vou fazer pergunta pro cliente que me mandar uma mensagem: não, você assistiu o vídeo, entendeu? Você viu o vídeo até o final? Porque, galera, é muita gente que sonha em montar a sua fábrica, é muita. Galera, vocês não têm ideia o quanto de gente que sabe, que me liga, que me manda mensagem. Mas infelizmente, pessoal, não é o que eu gostaria, não é do jeito que eu gostaria que fosse. Realmente precisa de um investimento, entendeu? Precisa de um dinheiro para investir, não tem jeito, entendeu? Hoje, para você trabalhar no Uber, você tem que comprar um carro. Hoje um carrinho aí para você trabalhar no Uber é 50, 60 mil. Certo? Você vai ter que trabalhar praticamente 2 anos, entendeu? Para você tirar o que você investiu num carro, entendeu? Galera, se vocês alugar um carro, vocês vão pagar R$2.500, R$2.700 de aluguel por mês, entendeu? Fora o gasto que você vai ter com o carro. Se vocês comprar um carro, vocês vão ter que ter a manutenção do carro, pneu, óleo, enfim, vocês vão ter que ter o gasto. Então, sempre a gente vai ter um gasto, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like, certo? E não tem muito o que fazer. Eu queria vender as máquinas dessas pra vocês aí a 10 mil reais, mas o mercado ele é injusto mesmo com a gente, entendeu? É tudo muito caro, certo? Motor desse daqui, galera, desse tamanho, ó. Olha o tamanho desse motor, entendeu? O motor desse daqui é 12 pau. Entendeu? O motorredutor daquele dali, galera, é 15 mil reais. Tá aí na internet, só vocês entrar aí, motor, VEG, não sei o que, e pesquisar na internet. Eu tô sendo sincero pra vocês, aqui não tem enganação, entendeu? Não tem... E outra, galera, não adianta vocês querem montar também e achar que vocês vão ficar milionários da noite pro dia, não. Que quem falar isso daí pra vocês é mentira, entendeu? Hoje, uma empresinha que monta, né, que começa ali de baixo, cara, eu tenho vários vídeos meus aí, de colegas que montou a empresa, que hoje vende aí a média de 70, 100 mil reais, 110 mil reais por mês. Pra mim é uma puta grana, levando em consideração a sua margem de lucro, entendeu? Que é de 40% a 50%. Vendeu, vou te dar um exemplo. Vendeu 100 mil reais, certo? 50%, que seria 50 mil,
vocês vão reinvestir em cargas minerais, em aditivos nas embalagens, vão pagar água, luz, telefone e aluguel, pra você que paga aluguel, e vai te sobrar 50 pau, velho. Pô, você quer mais o quê, mano? Pra um investimento de 150 mil? Por isso que eu falo que na média de 3 a 4 meses vocês reaver. É claro, galera, que tem gente que fica um ano para recuperar. Por quê, Gilmar? Porque, depende de estado para estado, de cidade para cidade. Tem cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, tem cidade que tem 180 mil, entendeu? Tem cidade que tem 50 mil habitantes. Então vai depender muito. Tá entendendo? Então vai depender muito, do seu poder de persuasão na hora da venda, para quem você vai vender, aonde você vai vender, entendeu? O trabalho de marketing, de venda, cara, vai depender exclusivamente de você, entendeu? Os equipamentos você tem, você sabe fazer, o que falta para você agora é a venda. E a venda eu não posso te ajudar. As vendas é particular, é com vocês, entendeu? Agora, quem tiver o poder de persuasão maior, quem souber conversar com o cliente, expor, sabe, dar a cara para bater, se expor, ele sai na frente. Ele vende com força, entendeu? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, entendeu? Que Deus abençoe vocês aí nessa empreitada, quem entrar, que Deus abençoe o senhor Samuel, que entrou agora, tá tendo todo o meu suporte, toda a minha dedicação com isso daqui, sabe? Vou ajudar ele, vou postar vídeos aí na internet. Tem vídeos meus aí na internet no Rio de Janeiro, no Paraná, tem vídeos meus aí em diversos lugares, eu ajudando os clientes a fazer os materiais, entendeu? Então, pra mim, o mais satisfatório pra mim é quando o cliente compra a máquina, e melhor ainda é quando ele se dá bem. Sabe, quando eu tenho vários vídeos aí, o cliente me agradecendo, sabe, que ganhava 5 mil reais, 4 mil reais por mês e hoje tá ganhando 10, 15, entendeu? Tem clientes que falam, mas realmente o trampo é pesado, que é trampo pesado, galera, trampo pesado, sujo, árduo, mas é um puta gratificante. Quando você chega no depósito, que você chega na casa de tinta, que você vê os seus materiais ali do lado da Coral, do lado dos materiais da Souvenir, da Sharon Willis, entendeu? E você vê um espacinho ali pra você, puta que merda, vocês não têm ideia de como é gostoso, galera. Vocês não têm ideia, é muito bom, entendeu? Quando você passa na frente de uma casa e você vê a sua textura, o seu grafiato, a sua tinta ali aplicada, é muito satisfatório, entendeu? É muito bom mesmo, sabe, te dá força, cara, é um combustível pra você continuar, entendeu? Então isso é muito bom, sabe? Então, não tem preço que pague quando o cliente fala assim, olha, Gilmar, tô vendendo 500 balde por mês, tô vendendo 1.000 baldes por mês, tô vendendo, sabe, 1.000 massa corrida, tô vendendo, sabe, puta, vocês não têm ideia, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, tá? E sucesso, galera, sucesso. E galera, de coração, me liguem, mas só se vocês realmente tiverem interesse, tá bom? Um abraço, bom final de semana a todos, tá bom? Tchau, tchau.